A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Em mais o tempo que o Senhor nos dá, nos concede, de estarmos juntos, de estarmos mais uma vez num tempo de esperança ao nosso coração. Nós somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vá, como de costume, compartilhando, entregando o link com seus amigos, com seus familiares, para que possam estar juntamente conosco, bendizendo, glorificando e exaltando o nosso Deus. Gostaria de estar orando, apresentando este tempo, apresentando a palavra diante de Deus, para que Ele venha falar ao nosso coração, para que Ele venha nos instruir, para que Ele venha edificar as nossas vidas. Eu convido você, os seus familiares e aqueles que estão juntamente contigo nessa hora, para que possamos estar orando a Deus, bendizendo ao Senhor. Oremos nessa hora. Bendito Deus, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é a razão de todas as coisas. Pedimos, Senhor, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, que venha ministrar ao nosso coração, que venha nos instruir, que venha nos direcionar na Tua palavra. Abençoe a todos os meus irmãos que nessa hora estão ligados, estão juntamente conosco no mesmo propósito. Fala conosco, Senhor, ministra sobre nossas vidas. Tu és aquele que sabe a nossa condição, a nossa realidade. Ampara o cansado, restitui aquele que está sem esperança, renove forças, renove, Senhor, vidas na Tua presença. Eu me entrego em Tuas mãos e clamo sobre nós a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor. Amados de Deus, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Apenas
o versículo de número 27 da palavra sobre nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Compartilhe aí a palavra com aquele que está próximo de você. Assim nos diz o texto sagrado. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amados, como nós somos pequenos diante de Deus, como somos insignificantes diante da majestade do Senhor, como nós, diante desse Deus que já fez o consumado na cruz, já entregou a sua vida por nós, já morreu por nós, já ressuscitou ao terceiro dia, tudo por amor, tudo em favor de nossas vidas. Como somos pequenos, como somos insignificantes, como nós necessitamos dessa graça sobre nossas vidas, do favor do Senhor sobre nós, desse amor, dessa misericórdia que tem sido manifesta em nossas vidas. O próprio salmista vai nos afirmar: quem é o homem para que dele te lembre, Senhor? Nós somos como a erva do campo que hoje existe e amanhã já não existe mais. Somos como um sopro, como um vento, algo efêmero, algo passageiro. Diante desse amor, diante dessa manifestação, dessa graça do que esse Deus fez por nós. E com isso, a própria palavra vai nos afirmar que nós não conhecemos os pensamentos de Deus. Isaías, no seu capítulo de número 55, Deus o usando a falar à nação, dizendo que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porém, queridos, em relação a esse texto, se nós não conhecemos os pensamentos de Deus, Cristo na cruz do Calvário, ao derramar da sua plenitude, e João sendo um servo fiel, ao relatar no capítulo 10, Jesus se manifestando como um pastor, e nós sendo suas ovelhas, ele afirma no texto que lemos, que como ovelhas nós conhecemos a sua voz, nós sabemos discernir quando ele fala, como ele fala, a maneira como ele fala, o seu tom de voz a ministrar sobre nossas vidas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu então as conheço, e que por sua vez
elas fazendo parte do meu rebanho e ouvindo a minha voz, elas começam então a seguir a Jesus. Percebam como foi exatamente assim quando nós tivemos um encontro com o Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós ouvimos a sua voz, nós demos crédito à sua palavra, nós seguimos e estamos seguindo ao Senhor. Porém, queridos, muitas de nossas ações e de nossas atitudes não estão refletindo como ovelhas de Deus, como aqueles que ouvem e obedecem essa voz. Por isso há pessoas que estão frustradas, há pessoas que estão decepcionadas, porque não pararam para ouvir a voz do pastor, não reconheceram a sua voz, e por isso deixaram de o seguir, deixaram de o obedecer, e se encontram frustradas na jornada. Há inúmeras pessoas que estão sofrendo nos dias de hoje porque deixaram o rebanho do Supremo Pastor, porque deixaram de ouvir a sua voz, porque deixaram de o seguir. Muitas de nossas ações e atitudes estão dizendo exatamente o contrário daquilo que o Senhor nos orienta nesta palavra. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que qualquer outra coisa. Muitas das vezes nós estamos realizando algo, nós estamos fazendo determinada coisa que aos nossos olhos é a coisa mais correta a se fazer. Diante de nossa perspectiva, é a decisão mais acertada que podemos ter. Mas sabe que isso não significa ser a vontade de Deus. O fato de estarmos fazendo algo que aos nossos olhos é a coisa certa, é a coisa correta, é a decisão mais acertada possível, isso não significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque se enganoso é o meu coração, na maioria das vezes eu acho que é certo, mas o meu coração está enganado, e eu insisto naquela decisão ou naquela direção, que no final das contas eu estou deixando de seguir o meu pastor. Eu deixei de reconhecer a sua voz e dei ouvidos a tantas vozes, e passou desapercebido o momento onde o nosso pastor estava nos direcionando, estava nos conduzindo, e deixamos de dar crédito à sua palavra. Eu olho para a Bíblia, eu vou perceber pessoas que até fizeram algo que aos seus olhos era a coisa certa a se fazer.
mas que o resultado era algo fora da direção de Deus. Porque uma ovelha não sabia mais escutar a voz do seu pastor e deixou de seguir o seu caminho, seguir os seus passos, as suas pisaduras. A Bíblia vai falar a respeito da história de Ló, sobrinho de Abraão. Diz-nos a palavra que eles cresceram, eles enriqueceram, conquistaram muitos bens, de modo que eles não mais poderiam estar juntos. Havia necessidade deles se separarem. Abraão entendeu isso e foi ter uma conversa com seu sobrinho Ló. E disse: olha, já está havendo muita desavença entre os nossos pastores. Nós já crescemos, nós já enriquecemos de maneira grande, extraordinária. Chegou o momento de nos separarmos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, disse Abraão ao seu sobrinho. E o texto, em Gênesis, no capítulo 13, versículo 10, vai dizer que Ló, tendo a oportunidade de escolher primeiro, ele olha as campinas de Moabe, pastos verdejantes. Os seus olhos, o seu coração, o seu sentimento, não havia dúvida alguma. Até mesmo nós, humanamente falando, teríamos a mesma escolha de Ló. A Bíblia diz que era como o jardim do Senhor. Tamanha beleza daquelas campinas. Ló não pestanejou. No mesmo instante, eu quero este caminho para a minha vida. Porém, esta é a decisão do homem carnal. Essa é a decisão daquele que não é ovelha, daquele que não reconhece a voz do seu pastor. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos, não pelo que os nossos olhos estão contemplando, mas por aquilo que nós não enxergamos fisicamente, mas através da fé de que Deus vai nos conduzir a caminhos excelentes diante da sua presença. O final das campinas verdejantes, Jó foi parar em Sodoma e Gomorra. E aí toda aquela desgraça, aquela narrativa do texto, ao ponto de depois Abraão solicitar a ajuda de Deus para poder resgatar o seu sobrinho daquele lugar. E Abraão escolheu a opção que lhe restou. Se Ló escolheu as campinas verdejantes, isso quer dizer que o que sobrou para Abraão não foi tão bom assim, visto com os olhos.
Mas a diferença, meu irmão e minha irmã, era que Deus estava com Abraão. As promessas estavam sobre Abraão. A segurança, a proteção, a direção estava com Abraão. Por isso o Senhor nos diz no texto que lemos: nós conhecemos essa voz, nós ouvimos a sua palavra, nós damos crédito à sua palavra. Ele é o nosso pastor, Ele nos conduz a pastos verdejantes. Por mais que a circunstância, aos nossos olhos físicos, não seja aquela que nós estávamos esperando e aguardando, à medida em que confiamos nele e ouvimos a sua voz e o seguimos, independente da circunstância que estamos vivendo e atravessando, é certo, meu amado, a segurança é porque Deus está conosco, está ao nosso lado, nos conduzindo para onde quer que nós possamos estar diante da sua presença. Olha a decisão de Ló. Ele se atentou para o momento, ele se atentou para a circunstância. Mas Abraão confiava no que o seu pastor poderia fazer, e aonde quer que fosse, qualquer lugar que fosse, a certeza era que, independente do terreno, independente das vistas, o pastor estaria com ele, e ele seguindo a direção que o seu Deus estava lhe concedendo. Quando nossas decisões estão embasadas em nosso coração enganoso, estão firmadas nos olhos físicos, nas circunstâncias, e nós não paramos para ouvir a voz do Supremo Pastor, nós vamos colher decisões de frustrações, falta de esperança, falta de júbilo, falta de alegria, porque as verdadeiras ovelhas conhecem a voz e a direção do seu pastor e não seguem qualquer outra direção, mas se apegam à voz e à palavra do seu Deus para continuar perseguindo, continuar caminhando. É o que Davi afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o bom pastor está comigo, aquele que tem o melhor para a minha vida está comigo, aquele que sabe do que eu preciso está comigo, aquele que conhece as minhas necessidades está comigo. Não faça ou tome as decisões de Ló na sua vida. Não se atente para as circunstâncias, para o momento. Agora, muitas das vezes, pode parecer aprazível, pode parecer a melhor escolha, mas não é aquela que Deus tem para a sua vida. Ou quem sabe, aos seus olhos, as circunstâncias ao seu redor não é aquela que você esperava ou imaginava. Está tudo caído, está tudo no chão. Mas tenha certeza de que se você ouvir a voz do seu pastor, do seu Deus, você vai segui-lo, você vai conduzir a sua vida e a sua família nos passos que Deus tem para a sua vida, e independente do que está acontecendo no final,
você vai reconhecer que esse Deus tem o melhor reservado para a sua vida. Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz-nos a palavra que ele estava com todo um plano e um projeto para poder tirar a arca de Deus, aquilo que simbolizava a presença física de Deus no meio da nação de Israel. Não havia ainda o tabernáculo ou o templo, e ela estava provisória em Siló, na casa de Obed-edom. Davi arma um projeto, elabora um plano para pegar aquela arca e conduzir até Jerusalém. A Bíblia nos ensina que ele coloca então em cima de uma carroça. Os animais foram puxando, levitas foram adorando, glorificando a Deus. Davi dançava de alegria na presença do Senhor. Porém, chega um momento em que aquela carroça ela esbarra em uma pedra. A arca balança de um lado para o outro, iria cair no chão, quebrar, despedaçar, e quebrando também, destruindo tudo que havia dentro. O maná que foi guardado, as tábuas da aliança concedida a Moisés no Sinai, a vara de Arão que floresceu, identificando que ele era o escolhido de Deus para estar ministrando diante da sua presença. Mas o texto nos ensina que um homem chamado Uzá, na maior boa vontade, não querendo que a arca caísse no chão, ele assegurou. E a Bíblia diz que na mesma hora ele foi fulminado pela glória de Deus. Ele fez a coisa certa. Ele tomou a decisão acertada. Mas não era para ele fazer. Ninguém poderia tocar naquela arca, porque simbolizava a santidade de Deus. Quantas das vezes estamos tomando decisões que aos nossos olhos é a decisão mais correta a se tomar, por mais boa vontade que temos, por mais condições de ajudar que temos, muitas das vezes isso não significa que estamos fazendo a vontade de Deus para nós. O Senhor nos afirma no Salmo de número 94: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Uzá não conhecia a voz do seu Deus. Uzá não conhecia a voz do seu pastor. E Jesus vai nos afirmar que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu as conheço, eu sei quem são. E por conhecer a minha voz e eu saber quem são, por isso elas me seguem.
nos diz, a palavra nos ensina. Pessoas são instruídas para nos guiar e nos mostrar o caminho. Mas nós não estamos dando ouvido à voz do Senhor. E aí nos tornamos o nosso próprio avalista. Nós mesmos somos os padrões para as nossas decisões. E aí passa a ser aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo que é o correto. Mas a palavra do Senhor ao nosso coração é que as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz, a sua instrução e a sua direção. Se nós não sabermos ouvir, não guardarmos esta palavra, nós estaremos constantemente errando o alvo e o caminho e a direção. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra o Senhor. Então, o meu referencial, o meu padrão para ouvir a voz de Deus é a sua palavra sobre a minha vida. O que nós estamos fazendo? Conhecemos verdadeiramente a voz do nosso pastor? E ao ouvir essa voz, nós estamos obedecendo essa voz? Será que o Senhor está à frente nos conduzindo? Será que nós estamos o seguindo verdadeiramente? Ou será enquanto o Senhor está conduzindo as suas ovelhas, nós estamos tomando outras direções? E decisões essas que vamos colher frustrações e as decepções no caminho? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, ouvem a minha voz, e por isso elas me seguem, diz a palavra do Senhor. O que dizer de Paulo em Atos 16, versículo também 16? Em certa oportunidade, Paulo estava pregando em todas as regiões, cumprindo o seu chamado. Vidas estavam sendo salvas, ouvindo a mensagem do Evangelho da Graça. Paulo estava pronto a pregar em outra localidade. A palavra nos ensina que o Espírito Santo diz a ele que não era para ele fazer. Que naquele momento eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Mas e a comissão? E a chamada? E a ordem do Senhor de ir por todo mundo e pregar o Evangelho? Por que nessa hora o Espírito Santo os impediu? Sabe por quê, meu amado? Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Ser obediente à sua voz. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu preciso, mas é o que Deus tem reservado para a minha vida. O Senhor afirmou, dando um testemunho do Pai: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele, porque
o Senhor conhecia a voz do Pai. O Senhor obedecia à voz do Pai. E nós? Será que nós conhecemos a voz do Senhor? Será que nós estamos obedecendo à voz do Senhor? Ele tem que estar à frente dos planos, dos projetos. O Senhor tem que estar à frente de tudo. Se não haverá frustrações, não haverá colheitas. Ele, melhor do que nós mesmos, sabe o que é melhor para nós. Por isso nós o seguimos. Por isso nós não o abandonamos. Porque a nossa satisfação é obedecer à direção de Deus para nós. E aí tudo quanto fizermos, diz a palavra, prosperará. Não é a intenção do meu coração que conta, mas o que a palavra afirma a respeito disso. Não é a minha vontade que prevalece, mas qual é a voz de Deus para cada e qualquer situação em minha vida. Não é como Ló, se atentando para o momento e por aquilo que os seus olhos estavam vendo. Mas é de acordo com Abraão, que vivia pela fé, obedecendo e ouvindo a voz do seu Deus. Não é como Uzá, que mesmo fazendo o que era a atitude mais correta, deixou de observar a palavra que já dizia que ele não poderia fazer aquilo que ele fez. Não é, conforme o testemunho de Paulo, a boa vontade de pregar, de proclamar o Evangelho, mas naquela hora foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Talvez se desobedecessem, não, Deus não vai deixar me impedir de pregar. Poderiam colher as consequências. Deus livrou o apóstolo Paulo naquele momento, naquela oportunidade. Não era a hora de ministrar. Tanto é que depois a porta foi aberta e ele teve a oportunidade de fazer o que ele sempre quis fazer, que era proclamar o Evangelho, estabelecer igrejas diante de Deus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. Sabe o que isso significa? Não adianta dizer que é ovelha. Não adianta dizer que serve a Deus. Não adianta dizer que faz tudo certo, se o Senhor não te reconhece como uma ovelha. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço, diz o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que pertencem a Ele. E a diferença daqueles que conhecem ao Senhor e pertencem a Ele, dos que não conhecem ao Senhor e dos que não pertencem a Ele, é que ouvem e não obedecem. Ouvem e não seguem os seus caminhos. Até ouvem, mas não observam as suas direções e os seus mandamentos.
sobre nossas vidas. Será que nós sabemos ouvir? Será que nós estamos sabendo ouvir a voz do Senhor? Se somos ovelhas, sabemos quem é o nosso pastor. Se somos ovelhas, somos obedientes à sua voz. Se somos ovelhas do seu rebanho, nós seguimos os seus caminhos. Nós não andamos pelas aparências. Nós não andamos pelo que os nossos olhos estão enxergando fisicamente. Mas nós estamos andando por fé para onde Deus quer nos direcionar. O melhor lugar é o lugar onde Deus está conosco. O melhor lugar é o lugar onde temos a certeza de que nós estamos debaixo de uma direção de Deus. O melhor lugar é o lugar onde nós estamos convictos de que estamos fazendo a vontade do Senhor sobre nós. Se atente com aquilo que é a palavra de Deus. Ouça a voz do Senhor sobre sua vida. Não se atente com o momento, com a circunstância. Não se atente com o hoje. Hoje, para muitos, há preocupação. Hoje, em muitas casas, há desconfiança. Hoje, em muitos lares, há dúvidas. Mas nós somos ovelhas do Senhor e somos conduzidos por Ele. Então caminhe, meu irmão. Caminhe na vontade de Deus. Não seja seduzido pelas aparências. Não seja decepcionado pelas circunstâncias. Mas siga ao Senhor. Porque seguindo ao Senhor é a certeza de que você está no caminho certo na sua vida. Não tome decisões precipitadas. Não faça o que é certo aos seus olhos, de acordo com o seu coração. Mas ouça a voz do Supremo Pastor de nossas vidas. E ele afirma: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e delas sou conhecido, e eu as conheço, e elas me seguem. Siga o Senhor. Siga o Senhor. E você vai contemplar que Deus estava te conduzindo, quem sabe no deserto, quem sabe no vale da sombra e da morte, para deixar você em um lugar seguro, em um aprisco, um lugar de bonança, um lugar de fartura. O Senhor quer te levar a este lugar. Mas basta que você ouça a voz dele do início até o fim. E assim, nós vamos comer o melhor dessa terra, diz o Senhor na sua palavra.
Eu gostaria de estar orando nessa hora, clamando ao Senhor. No lugar onde você está, da maneira como você se encontra. Quem sabe você tomou uma decisão nesses dias baseada única e exclusivamente nas aparências, como fez Ló. E aí o início, os pastos estavam verdejantes. Parecia até o jardim do Senhor. Mas à medida em que você foi caminhando, o verde deixou de existir, a terra começou a ficar seca, você não via mais aquelas campinas maravilhosas e acabou parando em um lugar totalmente fora da direção de Deus. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando. Ouça a voz dele. Conheça a voz dele. Volte novamente. Volte aos seus caminhos, volte a segui-lo. E ele vai te conduzir naquilo que você nunca experimentou na sua vida. Quem sabe você tomou uma decisão que era certa no momento. A decisão mais correta a se tomar. Mas, conforme estamos falando, nem sempre aquilo que é certo aos meus olhos, isso significa que é feita a vontade de Deus na minha vida. O Senhor está te chamando. O pastor, o seu verdadeiro pastor, o seu supremo pastor, o pastor da sua alma está te chamando. Ele tem reservado o melhor para a sua vida. Ele mesmo nos afirma: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que Ló desejava era que as campinas continuassem verdes, mas ele estava fora da direção de Deus na sua vida. Fique firme na vontade de Deus. Fique firme na direção de Deus. Ouça a voz de Deus na sua vida. E você vai ver e contemplar verdadeiramente o que Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, quantas decisões, Senhor, nós tomamos, baseadas naquilo que estamos vendo, Senhor. Baseados naquilo, Senhor, que os nossos olhos estão enxergando. E não paramos para discernir e ouvir a Tua voz. O que mais importa, Senhor, é a Tua voz. O que mais importa é a Tua palavra. O que mais importa é a Tua direção. Toma o meu irmão e minha irmã nessa hora. Senhor, continue a conduzir aqueles que estão Te ouvindo. Meu Deus, traga de volta aqueles que foram por outros caminhos. Ah, Senhor, prepare os nossos ouvidos para ouvir somente a Tua voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É o que a Tua palavra nos ensina.
Restaura, Senhor, vidas nessa noite. Meu Deus, restaura famílias nessa noite. Famílias que deixaram de te ouvir. Famílias, Senhor, que deixaram de te obedecer, que deixaram de trilhar os seus caminhos. Nessa noite estão retornando, Senhor, a trilhar os teus caminhos e a tua jornada. Pai, eu entrego em tuas mãos. Que haja restauração e um novo tempo, à medida em que ouvimos a tua voz e obedecemos a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique com essa palavra na sua vida. Que Deus fortaleça. Não ouça outras vozes. Ouça a voz do bom pastor, do pastor da sua vida, do pastor da sua alma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim você vai ficar despreocupado. Independente do terreno que você está caminhando, Ele está contigo. Independente da circunstância que você está vivendo, Ele está contigo. Porque você faz parte do rebanho de Deus. Erga suas mãos desta forma e recebam a bênção do Senhor. Que o amor do nosso eterno Deus, a graça revelada em Jesus Cristo nosso Senhor, as consolações do Deus Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.